Boa noite, o Jornal do Rio está no ar e você acompanha agora as principais notícias do dia aqui no estado. Abrimos esta edição falando da linha amarela. A briga com a prefeitura e a Lanza continua. Marcelo Crivella criou uma comissão para definir as medidas para a encampação da via. Vamos falar também sobre a ação de bandidos nos ônibus, gente. Uma linha desativou as câmeras após receber ameaças de traficantes. Infratores. Cerca de 20% dos menores liberados por liminar do STF voltam a cometer crimes. Tem ainda a frustração dos torcedores do Flamengo que não estão conseguindo comprar a passagem para ver o time da final da Libertadores. E claro, os gols do fim de semana. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. Um novo caso de violência contra a mulher, dessa vez foi na Baixada Fluminense. O marido, gente, espancou a vítima na frente do filho. Ela veio a falecer e ele seguiu ameaçando familiares até mesmo quando estava preso. Esta foi a última imagem da jovem Vanessa Chaves, de 22 anos, com o olho roxo após ser espancada pelo marido Douglas Arnaud, de 32 anos. A agressão aconteceu na frente do filho do casal e na casa onde eles moravam, em Austin, na Baixada Fluminense. Vanessa conheceu Douglas aos 15 anos e logo engravidou de um menino, hoje com 7 anos. De acordo com Alicia, Vanessa criou o filho até os 6 anos sozinha e somente há um ano, Douglas decidiu assumir a criança, levando a jovem para morar com ele. O menino está em estado de choque. Ele que falou, minha mãe está assim porque meu pai bateu na minha mãe. A minha filha foi espancada, ela foi espancada. Vanessa chegou aqui na casa da mãe dela, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na última quarta-feira, já praticamente sem forças, com hematomas por todo o corpo e no rosto. Familiares levaram a jovem para o hospital, que foi entubada e morreu 2 dias depois. Douglas foi preso no último sábado, mas a família ainda quer justiça. Após cometer o crime, o acusado ainda fez inúmeras ameaças a familiares de Vanessa. Eu avisei a ele, avisei a você e avisei a Vanessa. A Vanessa já pagou por isso. Agora quem vai pagar vai ser teu marido. E se deixar por minha conta, pela raiva de mim e de quem vai comigo, vai pagar muita gente, que eu vou deixar os dois aleijados. Antes de ser internada, Vanessa foi até a Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu, acompanhada pelo pai. De acordo com a delegada que investiga o crime, ele negou ter espancado a jovem. Ele disse para o nosso policial que perguntou para ele, tudo, ele falou, olha, eu só empurrei. Olha, eu vou provar minha inocência, de um jeito debochado. Douglas vai responder por feminicídio, cárcere privado e pode pegar até 30 anos de prisão. Fica um alerta também para essas jovens, para essas mulheres que têm um casamento, um namoro abusivo, não se cale, denuncie, abre a sua boca, porque a justiça, ela é feita. Denuncie, né, gente? E olha só, o Rio de Janeiro é o estado que possui a maior quantidade de hospitais das redes federal, estadual e municipal em todo o país. O problema, gente, é que muitos equipamentos importantes usados em tratamentos médicos nem mesmo funcionam nesses lugares. O Jorge Luiz tem 65 anos e descobriu um câncer de próstata há 2 meses. Como soube da doença ainda no início, as chances de cura são maiores. Mas até hoje, o aposentado não conseguiu começar o tratamento. Isso porque o equipamento de radioterapia do Hospital Universitário Pedro Ernesto não está funcionando. Queria passar uma quimioterapia, mas como eu tive 2 AVCs, ele constatou também que não era possível, que eu poderia morrer na mesa de operação. Aí ele achou por bem pedir a radioterapia. A reclamação de pacientes sobre equipamentos que não funcionam não é só aqui no Pedro Ernesto. O problema se estende para outros hospitais, sejam municipais, estaduais ou federais. Na Ilha do Governador, um paciente fez uma foto de um tomógrafo ainda embalado no Hospital Municipal Evandro Freire. Lá, o equipamento disponível não funciona corretamente. Em nota, a prefeitura disse que recebeu um tomógrafo novo, mas era maior que o antigo.
E agora, o hospital realiza uma reforma numa sala para receber a máquina. No Hospital Federal da Lagoa, o tomógrafo também não funciona. Os pacientes são levados para outras unidades para realizar o exame. Enquanto isso, o hospital disse que uma licitação está em andamento para a aquisição de outro. Para este especialista, a principal causa desse cenário é a falta de planejamento dos hospitais. Quando se instala um equipamento de alta complexidade, é necessário prever a obra, que normalmente é uma estrutura complexa, a contratação de pessoal e os recursos para a manutenção do aparelho, porque o aparelho precisa de uma manutenção preventiva para evitar que ele estrague e, ao mesmo tempo, uma corretiva. Sobre o caso do Jorge, o Hospital Pedro Ernesto disse que o equipamento possui mais de 20 anos e apresenta defeitos, mas sem longa duração. O hospital informou ainda que uma nova máquina foi comprada e deve entrar em operação no ano que vem. Nesta segunda-feira, o paciente, que mora em Nilópolis, conseguiu uma transferência para iniciar o tratamento mais próximo de casa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eu espero começar imediatamente, até porque o médico falou que teria que começar logo, porque são 35 sessões e que não pode ficar parado, porque senão vai aumentar o câncer. Com certeza, né? E olha só essas imagens do circuito interno de segurança de uma casa, gente. Foi uma tentativa de furto que não saiu muito bem como o bandido planejava ali em Santa Teresa, na região central do Rio. O homem invade o imóvel para tentar pegar uma televisão. E aí o que ele faz é jogar essa televisão da janela para as duas comparsas que estão lá embaixo, ali esperando ele. E olha só o que acontece, a televisão acaba caindo. E aí, na tentativa de fugir, o que ele faz, gente, é se jogar em cima da televisão já quebrada. A gente procurou a Polícia Militar em relação ao caso, realmente atrapalhado esses 3 bandidos. A Polícia Militar não se pronunciou em relação ao caso, disse que não foi acionada, assim também em relação à Polícia Civil. Ô, roubo atrapalhado, hein? E a gente vai continuar falando sobre roubo, só que roubo coletivo, porque eles têm assustado os passageiros. A seguir, você vai ver que uma empresa de ônibus teve que retirar as câmeras após ameaças de criminosos. Os 2 maiores navios da Marinha Brasileira saíram aqui do Rio de Janeiro com destino ao Nordeste brasileiro. Essas embarcações vão integrar a força-tarefa que está atuando no combate ao vazamento de óleo que atinge as praias da região. A missão, que reúne cerca de 2.000 pessoas, conta ainda com outras 2 embarcações e 6 aeronaves. A quantidade de roubo a ônibus está preocupando cada vez mais a população aqui do Rio. Em média, são 2 assaltos por hora em todo o estado. Tem motorista, gente, pedindo para mudar de linha. Ser assaltado num ônibus é ver o perigo se aproximando sem ter como escapar. De janeiro a setembro, cenas como estas se repetiram mais de 12.000 vezes no estado do Rio de Janeiro. Daniele conhece bem essa sensação. 2 caras, eles pararam o ônibus, eles entraram pela porta da frente, aí ficaram um tempo conversando com o motorista e logo após eles entraram, o motorista abriu a parte de trás e eles entraram. Aí um pouquinho mais à frente, o ônibus seguiu e eles anunciaram o assalto. Em setembro, o número de assaltos a ônibus até caiu, quase 22%, mas no acumulado do ano ele continua aumentando, alta de 4% e uma média de 2 por hora no estado. Em alguns casos, os motoristas dizem que até já conhecem a cara dos ladrões, mas não tem como deixar de parar no ponto. Mas o que fazer quando você trabalha no ônibus? Nesta empresa, que tem uma das maiores frotas da região metropolitana do Rio, 28 motoristas já foram afastados desde 2012 por problemas psicológicos. Só neste ano, foram mais de 100 avisos de mudança de rotas por causa da violência. Em uma das linhas, as câmeras que deveriam dar mais tranquilidade aos passageiros e motoristas e ajudar nas investigações foram desativadas depois de ameaças feitas por traficantes. Hoje nós temos problemas no trecho onde algumas linhas circulam, com a questão dos problemas, né, nas comunidades. Hoje alguns profissionais se encontram temerosos em operar nessas linhas, em rodar nessas linhas. A Secretaria de Polícia Militar do Rio de Janeiro diz que tem feito ações para combater o crime organizado no estado e que reforçou o patrulhamento para prevenir os roubos aos coletivos.
Nem 7 anos na Brigada Paraquedista do Exército, com ações em algumas das comunidades mais violentas do Rio, conseguiram preparar este motorista, que prefere não se identificar, para o que encontraria ao volante. Depois de ser sequestrado e obrigado a levar um grupo ao enterro de um bandido, pediu para mudar de linha. São situações que você é pego de surpresa e a gente fica, meu Deus, está acontecendo. Para quem trabalha, para quem usa, um absurdo, né? Não conseguir nem andar de transporte público na cidade. E olha só, a polícia hoje fez uma operação no aeroporto do Galeão para vistoriar motoristas de aplicativos. 2, gente, acabaram presos. Quem vai trazer as informações agora é a Marcele Setúbal. Essa operação foi realizada pela Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio. 2 pessoas foram presas em flagrante, acusadas de utilizarem perfis falsos de empresas de aplicativos de transporte aqui no Rio de Janeiro. Essas pessoas foram levadas para a delegacia e pagaram uma fiança de R$1.000 e depois disso foram liberadas de acordo com os agentes, mas ainda assim vão responder por falsidade ideológica. Além delas, outras 2 pessoas também foram encaminhadas à delegacia porque os policiais verificaram que havia ali passagens pela polícia por outros crimes mais graves. Essas pessoas também foram encaminhadas para a delegacia e lá os agentes identificaram que não havia nenhum tipo de mandado em aberto para essas pessoas que também foram liberadas. Essa investigação da Polícia Civil começou em julho deste ano, quando os agentes identificaram ali 13 pessoas, 13 motoristas que utilizavam perfis falsos desses aplicativos de transportes que circulam aqui no Rio de Janeiro. Essas investigações da Polícia Civil continuam. 98 jovens que foram liberados dos centros de internação em junho deste ano foram detidos novamente. Os números mostram, gente, uma necessidade de políticas públicas efetivas que realmente evitem casos de reincidência e, assim, a superlotação das unidades. O Fernando Davi conta mais. Os flagrantes se repetem. O menor arranca o cordão do turista e desaparece entre os carros. Nesse outro caso, 3 adolescentes tentam se esconder entre os banhistas e acabam detidos, mas não por muito tempo. O levantamento do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e da Juventude, com dados do Ministério Público, da Polícia Civil e da Justiça, aponta que 22% dos adolescentes liberados em junho no Rio já estão de volta às unidades de internação. Eles foram detidos por roubo, tráfico, tentativa de homicídio e latrocínio. Não é uma surpresa. Eles foram liberados para dar cumprimento à decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as unidades deveriam ser esvaziadas. Mas o fato é que esses adolescentes eles foram liberados de forma precoce, sem que o ciclo do atendimento socioeducativo fosse aperfeiçoado. Ou seja, sem que eles estivessem aptos a serem colocados em liberdade. A decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Defensoria Pública e beneficiou jovens infratores do Rio, Bahia, Pernambuco e Ceará. A liminar proíbe que as unidades de internação dos 4 estados tenham um índice de ocupação superior a 119% da capacidade. A situação do Rio de Janeiro, onde 90% dos jovens internados têm mais de uma passagem pelo sistema, é considerada mais delicada. Os delitos são mais graves e a situação da rede de internação é precária, com superlotação e problemas estruturais. Há 2 semanas, uma rebelião provocou depredação em uma unidade. O Ministério Público negocia com o Estado um termo de ajustamento de conduta para a criação de cerca de 800 novas vagas nos próximos 2 anos. Tem que estar intimamente ligado com programas educacionais e de empregabilidade, que aí vão estimular essas potencialidades do jovem e fazer com que ele saia desse caminho infracional que ele estava fazendo. Sem isso, só criar mais cadeias, entre aspas, isso não vai resolver o problema. O intervalo está chegando, a seguir tem a polêmica entre a Prefeitura e a Lança envolvendo a administração da linha amarela, novela, gente.
E começou a funcionar nesta segunda-feira o corredor BRS da Lapa, na Avenida Mendes Sá. A faixa exclusiva para ônibus, micro-ônibus e táxis com passageiros opera de 6 da manhã até as 9 da noite, sempre de segunda a sexta-feira. Transportes escolares não vão poder circular por ali não, tá? Em caso de descumprimento, os veículos serão multados. Nos fins de semana e feriados, não vai haver restrição ao tráfego na faixa exclusiva. Esse foi o primeiro corredor BRS implementado na gestão de Marcelo Crivella. Agora a cidade conta com 21 faixas exclusivas que diminuíram aí, em média 24% o tempo de viagens de ônibus, segundo a Sete Rio. E olha só, tem mais um capítulo dessa novela entre a Prefeitura do Rio e a linha amarela. O prefeito Marcelo Crivella criou uma comissão para definir as medidas para a encampação da via. Um grupo de trabalho foi criado pela Prefeitura do Rio para definir medidas para a possível volta da administração da linha amarela à Prefeitura. Essa decisão foi tomada 4 dias depois que a Justiça do Rio concedeu liminar favorável à Lanza e proibiu o Executivo Municipal de retomar o controle da via. A Câmara de Vereadores vota amanhã, em segunda discussão, o projeto de lei da Prefeitura que estabelece a encampação, ou seja, a retomada do poder da administração pública. No primeiro turno, que aconteceu na última sexta-feira, o texto foi aprovado por 43-0. No entanto, especialistas explicam que de nada vai adiantar a decisão da Câmara se a Prefeitura não abrir um processo administrativo. É preciso que a Prefeitura abra um processo administrativo, dando à Lanza o direito de defesa, o contraditório, e faça o pagamento de uma indenização prévia e em dinheiro. Essa comissão terá um prazo de 20 dias para apresentar um plano para a operação da via e um novo valor para a tarifa do pedágio. O vereador Felipe Michel, que não faz parte da equipe, entrou com uma representação no Ministério Público hoje e pediu a instauração de ação civil pública e também uma liminar concedendo pedágio a R$ 2 apenas em um sentido. O que é mais grave nessa situação é que o contrato de concessão requer estabilidade e confiança. Na medida em que o prefeito do Rio de Janeiro tenta tomar à força a concessão, haverá uma desconfiança por parte de investidores do Rio de Janeiro. Amanhã a gente acompanha mais um capítulo. E olha só, tem muito torcedor do Flamengo desistindo de acompanhar o clube na final da Libertadores. Sabe o que é? O preço está salgado das passagens e a situação do país vizinho também está afastando os rubro-negros. Uma reunião nessa terça-feira pode definir se a partida vai ser realmente realizada no Chile. Aqui na casa do Patrick, dá para ter uma pequena ideia do amor pelo Flamengo. A paixão veio de berço, passada pelo avô, que foi presidente do clube nos anos 80. Mas o sonho de assistir junto com o irmão a final da Libertadores no Chile contra o River Plate foi interrompido pelo valor alto das passagens. Isso sem contar os gastos com hospedagem, transporte e alimentação. Pelo que eu vi, indo na quinta ou sexta, para voltar no domingo, que seria apenas o necessário para ver o jogo, estava saindo de 7 mil para cima. E, porém, muita gente falando que se passasse uma semana, comprasse na quarta e voltasse na outra quarta, ficava muito mais barato, abaixo de 3, 4 mil. Mas para mim não é uma opção, até porque eu estudo, meu irmão tem trabalho. O baiano Pedro Júnior também não vai conseguir viajar. Tá difícil achar pacote pra gente poder ir, entendeu? Realmente complicado. A gente é da Bahia, aí tem uma torcida organizada lá, Flajorro, entendeu? Aí vamos reunir a galera toda lá. Uma suposta convocação para uma manifestação no dia 23 de novembro, justamente no dia da partida, tem preocupado muito os torcedores rubro-negros que acabaram desistindo de viajar. Mas uma reunião está prevista para amanhã entre representantes dos times finalistas e do país sede com a Conmebol, para revisar e definir todos os esquemas de organização. Uma alteração do local da partida não está descartada. E em meio a esse impasse, acreditem, encontramos um chileno flamenguista no Aeroporto Internacional do Rio. Eu espero que se pueda jogar. Eu creio que 3-1 Flamengo, campeão da Libertadores e de Brasil. A seguir a gente continua falando de futebol, só que da rodada dos cariocas no Brasileirão.
Futebol, show de Bruno Henrique, empate sem gols no Clássico e goleada no duelo dos alvinegros. Veja agora como foi a rodada dos cariocas no Brasileirão. O Flamengo venceu o Corinthians de goleada por 4-1 no Maracanã, com direito a 3 gols de Bruno Henrique. O último foi de Vitinho. Com a vitória, o rubro-negro retomou a vantagem de 8 pontos para o segundo colocado Palmeiras. No clube, o clima é de otimismo pelo bom futebol apresentado e por restar apenas 8 jogos para o fim do campeonato. O que é importante, no fundo, é tu chegares ao fim e conseguires consolidar e carimbar, não é, estas vitórias em títulos. E teve goleada também na Vila Belmiro. O Botafogo perdeu para o Santos por 4-1, com gols de Marinho, Eduardo Sacha e 2 de Soteldo. Igor Cássio marcou para o alvinegro carioca. Essa é a 4ª derrota de Alberto Valentim em 5 jogos no comando do alvinegro. A situação complicou na tabela. O Botafogo está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Na quinta-feira, enfrenta o líder Flamengo no Engenhão. No sábado, Fluminense e Vasco ficaram no 0-0 no Maracanã. O Flu permaneceu no Z4 com 31 pontos. A chance do técnico Marcão voltar a ser auxiliar no clube. Na quarta-feira, o Flu joga com São Paulo no Morumbi. Já o Vasco de Vanderlei Luxemburgo tem o G6 como sonho distante. Também na quarta, enfrenta o Palmeiras em São Januário. E nos últimos 30 dias, eu fui à sua companhia aqui no Jornal do Rio, apresentando os principais destaques do nosso estado. Mas a partir de agora, quem fica na sua companhia é Yasmin Bachur, que você vai ver agora. Tá aqui, ó. Ela vai ser a nova apresentadora do nosso jornal, do Jornal do Rio. E é ela que vai falar um pouco para vocês como é que vai ser esses próximos dias nessa apresentação aqui no jornal, sempre às 10 para as 7 da noite, né, Yas? Isso aí, obrigada, Natasha. É muita responsabilidade, mas também é sempre um prazer apresentar o Jornal do Rio. Então, a partir de amanhã, eu te espero aqui na tela da Band, às 18h50, com as principais notícias do dia. Tchau, gente. Até amanhã.